Estamos de volta com notícias internacionais. O Catar informou que vai deixar de mediar o acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Diplomatas informaram que enquanto Israel e o Hamas se recusarem a negociar, eles não poderão desempenhar o papel de mediadores. O país também teria dito que o escritório do Hamas na capital Doha não tem mais razão de existir, mas não informou se ele seria fechado. Juntamente com os Estados Unidos e o Egito, o Catar vem tentando há meses intermediar um cessar-fogo e um acordo para a troca de reféns e prisioneiros entre Israel e o Hamas, mas as negociações estão no impasse. Quem chega para comentar esse assunto é Vitelli Brostolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Vitelli, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão. O Catar foi fundamental até aqui, né? Essa notícia é muito preocupante, né? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. O Catar, sim, foi fundamental porque há muitos anos há um escritório do Hamas no Catar. O Hamas não negocia diretamente com países como Estados Unidos ou Israel, por exemplo, porque esses países têm política de não negociar com terroristas. Agora, o Catar tem sido um país neutro, ele tem uma base militar dos Estados Unidos que custou 14 bilhões de dólares, é a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, e ao mesmo tempo desempenha um papel diplomático relevante, porque até o momento, Kelly, tinha uma representação do Hamas na região. O que aconteceu? Em abril passado, o Catar já havia suspendido essa representação do Hamas, alegando que o Hamas não estava negociando de boa fé, nem mesmo Israel estava, segundo o Catar, porque, na verdade, só houve uma libertação de prisioneiros mediado pelo Catar, foi importante, foi mais de 150 prisioneiros israelenses, mas que desde então não havia tido nenhum avanço de negociação, nem mesmo para a libertação pequena de prisioneiros. Então, os Estados Unidos teriam pedido essa informação oficial, que o Catar suspendesse essa representação do Hamas no país, para pressionar o Catar a pressionar o Hamas, ou seja, fazer uma pressão indireta. Em abril passado, Kelly, só para concluir, quando houve a suspensão dessa representação do Hamas, o Hamas migrou para a Turquia, que, aliás, é um país membro da OTAN, diga-se de passagem. O Erdogan tem feito posicionamentos favoráveis ao Hamas e recebeu o Hamas naquele país. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer agora, mas uma porta está aberta, Kelly. Se o Hamas e Israel voltarem a negociar de boa fé, segundo o Catar, a representação do Hamas dentro do Catar pode ser reaberta, Kelly. Pois é, a gente vai seguir acompanhando. Agora, Vitélio, o ministro da Defesa de Israel disse que o país derrotou o grupo terrorista Hezbollah. A declaração foi dada por Israel Katz, que assumiu o cargo recentemente durante uma cerimônia de transferência no Ministério de Relações Exteriores. E, segundo o ministro, a eliminação do líder do Hezbollah foi a principal conquista. O chefe extremista Hassan Nasrallah morreu depois de um ataque israelense no fim de setembro. Agora, qual é a sua avaliação sobre essa fala do novo ministro, hein? Olha, a alegação dele de que a morte do Hassan Nasrallah foi o maior golpe na história do Hezbollah é verdadeira. Não só o Nasrallah, mas todo o primeiro escalão da liderança do Hezbollah. O que ele está tentando fazer é uma negociação com o Líbano. Ele está dizendo, olha, nós não vamos nos intrometer nos assuntos libaneses, Israel pode retirar as tropas da região, desde que as únicas tropas da região sejam as tropas do exército libanês e não do Hezbollah. Então, o que Israel cobra é o cumprimento da resolução 1701 da ONU, Kelly, que foi a resolução que deu fim à guerra entre Israel e Hezbollah em 2006 e que determinava que nenhuma força do Hezbollah poderia ficar abaixo do rio Litani, que fica a 24 quilômetros da fronteira entre o Líbano e Israel. E aí, o que Israel tenta dessa vez mas veja, Kelly, enquanto a origem do financiamento do Hezbollah não for atingida, que é o Irã, provavelmente o que vai acontecer nos próximos é um fortalecimento do Hezbollah, como já aconteceu no passado, Kelly. Pois é, e vamos ver como vai ser essa questão do Irã
quando Trump assumiu o poder. Com certeza teremos muitas análises aqui, né, Vitélia? A gente até já conversou em off sobre isso. Bom, do Oriente Médio, vamos lá para o leste europeu agora. A Ucrânia lançou o maior ataque contra a Rússia desde o começo da guerra. Segundo o Ministério da Defesa russo, 34 drones ucranianos que tinham como alvo a região de Moscou foram interceptados. Ainda de acordo com as autoridades, outros 36 drones foram abatidos em 2 regiões que fazem fronteira com Moscou e 3 regiões fronteiriças ucranianas. O ataque forçou o fechamento temporário de 3 aeroportos da capital russa. 2 casas foram incendiadas e uma mulher de 52 anos ficou ferida. E em resposta, a Rússia lançou um ataque pesado contra o país vizinho. Pelo menos 5 pessoas morreram na região de Mykolaiv. Segundo a Ucrânia, as forças armadas da Rússia atacaram áreas residenciais. Em Zaporígia, uma pessoa morreu e outras 20 ficaram feridas. Na capital Kiev, pelo menos 2 mísseis e 39 drones foram abatidos e a cidade ficou simplesmente sem energia elétrica. A Força Aérea Ucraniana divulgou um alerta de bombardeios para todo o país. Os moradores foram orientados a procurar abrigos imediatamente. Vitélia, a gente vê realmente uma situação que parece estar escalando ainda mais, né, no leste europeu. Os ataques de drones com certeza estão, né? Na verdade foi a Rússia que lançou aqueles 145 primeiro, a Ucrânia derrubou 62, né? Matou 6 civis ucranianos. E aí, isso foi no domingo. Na segunda, a Ucrânia revidou com esses 70 que você disse, né? E a Rússia conseguiu derrubar 34. O que acontece, Kelly? A Ucrânia adaptou algumas de suas fábricas para produzir drones. Então, esses drones que a Ucrânia vem utilizando, veja só, são feitos de madeira, a maior parte deles. A Ucrânia pegou algumas fábricas de móveis, isso mesmo, de móveis, e começou a fabricar fuselagens muito simples de drones. Esses drones, essas fuselagens levam 1 hora para serem produzidas e em meia hora são instalados os equipamentos eletrônicos e os explosivos nesses drones. Então, a Ucrânia tem armamento próprio muito barato e não está usando armamento ocidental para fazer esses ataques a Moscou. E, na verdade, está revidando os ataques que a Rússia faz contra o território ucraniano, Kelly. Exatamente. Olha, e tem mais notícias chegando, porque essa escalada da guerra acontece justamente, inclusive, depois de uma conversa entre o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin. Ontem, o jornal The Washington Post divulgou uma reportagem do que teria sido o conteúdo do telefonema entre os dois na última quinta-feira. Segundo a matéria, Trump teria pedido ao líder russo para não escalar a guerra e alertado Putin sobre a grande presença de militares americanos em toda a Europa. O diretor de comunicação do republicano disse que não iria comentar sobre ligações particulares entre Trump e outros líderes do mundo. Hoje, o governo russo, olha só, desmentiu a reportagem. O porta-voz do Kremlin disse que a informação é pura invenção e que não há planos concretos sobre uma conversa entre os dois. E Donald Trump também conversou com o outro lado da guerra. Na quarta-feira, após ser eleito, o republicano recebeu um telefonema de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Segundo o funcionário da presidência ucraniana, Zelensky ligou para Trump para parabenizar o político pela vitória. O ucraniano teria dito que a conversa foi excelente, que eles concordaram em manter um diálogo próximo, mas não discutiram nada substancial. No mesmo telefonema, Zelensky também conversou com o bilionário Elon Musk, um dos principais apoiadores da campanha de Trump. Segundo a fonte ucraniana, Zelensky agradeceu Musk pela assistência com a Starlink. A ligação teria durado cerca de 25 minutos e deixado Zelensky mais tranquilo quanto ao apoio dos Estados Unidos na guerra. Essa é a notícia, mas como será que está a situação do Zelensky, hein? Bom, é interessante, né, que a Rússia tenha desmentido esse telefonema, porque esse suposto telefonema noticiado pelo Washington Post entre o Putin e o Trump, e entre o Trump e o Zelensky, esses telefonemas, eles teriam feitos fora da estrutura de Estado dos Estados Unidos. Aí tem várias críticas sobre isso, por quê? Você não tem tradutores oficiais do governo dos Estados Unidos, o que poderia gerar uma falha de tradução. Evidentemente, eles devem ter falado inglês, mas não se tem certeza disso. Você não tem
equipamentos de Estado para defender, no caso de um ataque, porque você consegue localizar onde está o presidente eleito dos Estados Unidos. Tem várias críticas feitas a esse tipo de situação. Mas o fato, Kelly, é que o Trump vem divulgando informalmente, por meio de sua assessoria, um plano de fazer uma área tampão entre a Ucrânia e a Rússia. E essa área de 1.300 quilômetros de extensão, segundo a assessoria do Trump, seria mantida sob tutela por tropas britânicas, polonesas, alemãs e francesas. E os Estados Unidos continuariam a financiar a Ucrânia com armamento, mas a Ucrânia, assim, em troca disso, faria um compromisso de não ingressar na OTAN por 20 anos. E haveria ali uma área tampão. Esse ainda é um plano inicial, não foi apresentado formalmente, não haveria tropas americanas na região e aquela região se transformaria numa guerra congelada se esse plano avançar, Kelly. Pois é, e nessa segunda-feira, Vitélio, o presidente eleito Donald Trump anunciou mais um integrante do novo governo. O republicano informou que o ex-diretor do Serviço de Imigração de Alfândegas, Tom Homan, será responsável pelas fronteiras da nação e ficará responsável por todas as deportações de estrangeiros ilegais. Segundo Trump, não há ninguém melhor para policiar e controlar as fronteiras. A política mais rígida contra imigrantes foi um dos principais pontos da campanha de Trump e uma questão considerada muito importante por eleitores. O presidente eleito prometeu acabar com os programas de acolhimento de imigrantes e reinstaurar a política de separação de famílias na fronteira. Tom comandou o Serviço de Imigração de Alfândegas durante o primeiro mandato de Donald Trump. E autoridades canadenses declararam alerta máximo nas fronteiras após a vitória de Donald Trump. O país espera um aumento na imigração irregular nas semanas que antecedem a posse do republicano em 20 de janeiro. A vice-primeira-ministra canadense informou que as fronteiras do país estão seguras e que se reuniu com um novo grupo de ministros responsáveis por lidar com questões delicadas que podem surgir com o governo Trump. Os temores da nova onda migratória acontecem pouco depois do Canadá anunciar que queria desacelerar, na verdade, o crescimento populacional para preservar a infraestrutura essencial do país. Durante o primeiro mandato de Trump, entre 2017 e 2020, milhares de pessoas fugiram para o Canadá. Na semana passada, o Google anunciou que pesquisas sobre como migrar para o Canadá aumentaram 10 vezes nos Estados Unidos. Vitélio. Vou começar pelo Tom Homan. Ele é conhecido como o czar das fronteiras nos Estados Unidos. Ele tinha uma política, Kelly, de separação das famílias ilegais nos Estados Unidos, porque muitos imigrantes ilegais entram com crianças. E aí os Estados Unidos vinham adotando uma política de não separar as famílias, de não separar as crianças dos pais, não mandar essas crianças para orfanatos. E aí o Tom Homan sempre foi a favor de separar essas famílias, isso foi muito criticado, há quem defenda. Então, isso é uma questão muito polêmica nos Estados Unidos e também porque as pessoas se arriscam na fronteira entre Estados Unidos e México com crianças, né, já que muitas pessoas morrem nessa travessia. É também uma irresponsabilidade dos pais, é claro. E quanto ao Canadá, né, o governo canadense diz que se prepara para o pior, né, como você falou, entre 2017 e 2021, teve um aumento maciço de pessoas que imigraram dos Estados Unidos para o Canadá, pessoas que não concordam com as políticas do governo Trump. E a pesquisa no Google aumentou muito. A pesquisa é como imigrar para o Canadá, essa pesquisa de pessoas de dentro dos Estados Unidos. Então, esse é um movimento, aconteceu também no governo Biden, pessoas imigrando para o Canadá quando ele venceu, mas não de forma tão maciça como acontece nesse momento que o Trump foi eleito, Kelly. Pois é, vamos ver como ele vai lidar com essa questão dos imigrantes ilegais, né? Uma vez que no passado era uma promessa que ele não cumpriu, né? Teve algumas ações polêmicas, mas é um problema que se arrastou. De qualquer forma, só para a gente fechar esse tópico, Vitélio, alguns analistas falam, olha, mas esses imigrantes também são importantes para o PIB americano e vai faltar mão de obra, hein? Uma pesquisa do Pew Research, que é um instituto bastante reconhecido nos Estados Unidos, aponta que são 11 milhões de imigrantes, Kelly.
E o Trump, durante a campanha eleitoral, disse que o número é muito maior que isso. 11 milhões de pessoas é mais do que a população inteira de Portugal, por exemplo. Então, é muita gente para ser deportada e, com certeza, se conseguirem deportar pelo menos um percentual dessa população, um percentual significativo, isso deve gerar impacto, sim, na economia dos Estados Unidos, já que esses imigrantes fazem trabalhos que outras pessoas não querem fazer, por exemplo, americanos nativos, Kelly. Exatamente. No meio disso tudo, tem a transição de governo, conforme a gente mostrou aqui no Conexão na semana passada. A atual gestão promete ser uma passada de bastão tranquila, com muita transparência, né? Inclusive, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai receber o presidente eleito, Trump, na quarta-feira, na Casa Branca. Eles vão se encontrar no Salão Oval da residência para discutir justamente a transição do governo. Na semana passada, o democrata se comprometeu a garantir uma transferência pacífica e ordenada de poder. Donald Trump deve tomar posse da presidência no dia 20 de janeiro. Vitélio. O Biden vem tentando mostrar uma imagem de transição pacífica justamente para fazer um contraste com o que aconteceu em 2021. No 6 de janeiro, quando houve a invasão do Capitólio. O discurso da Kamala, quando ela reconheceu a vitória do Trump, ligou para ele reconhecendo, ao contrário do que o Trump fez, ele jamais reconheceu a vitória do Biden, e nem o vice dele, o J.D. Vance, jamais reconhecendo que o Biden venceu as eleições passadas. Então, os democratas tentam passar essa imagem de defesa da democracia. O que é aguardado, e o Jake Sullivan, que é um dos secretários do Biden, tem dito isso, é que o Biden, nesses últimos meses, até a transição do poder, que ocorre no dia 20 de janeiro do ano que vem, vai tentar reforçar a agenda de defesa da Ucrânia e vai tentar passar para o Trump, para a equipe do Trump, os problemas que os Estados Unidos enfrentam na Europa, com a Rússia e a Ucrânia, mas também no Oriente Médio e na Ásia, por conta da questão da China e da Coreia do Norte. Pois é, são muitas tensões mundo afora, né? E confirmando as projeções, Vitélio, Donald Trump foi declarado vencedor em todos os 7 estados pêndulo nessa eleição. A última localidade a finalizar a contagem dos votos foi o Arizona, que detém 11 votos do colégio eleitoral. Com a vitória, Trump soma 312 delegados, enquanto Kamala Harris conquistou 226. O Arizona é um estado tradicionalmente republicano, mas lá em 2020 votou a favor de Joe Biden. Veja como realmente os estados pêndulo, né, são fundamentais na conquista para a Casa Branca, Vitélio. É verdade, o Trump recuperou, né, esse estado. Veja só, é o 4º estado com maior população de hispânicos nos Estados Unidos, ou seja, nós percebemos como o voto dos hispânicos, dos latinos, afrodescendentes, mulheres, foram fundamentais nessa eleição do Trump. As pessoas realmente estão insatisfeitas nos Estados Unidos com a economia. Então, outras questões identitárias, de política externa, pesam menos para o eleitorado neste momento do que a situação de vida, o custo de vida delas, a inflação e os juros altos, Kelly. Exatamente. Você acha que foi justamente essa questão da inflação, do custo de vida americano, que levou o Donald Trump ao poder novamente? Não tem dúvida. Várias pesquisas de boca de urna, como eles chamam nos Estados Unidos, né, feitas antes ou depois das pessoas votarem, apontam a preocupação das pessoas, né, que viam a situação de vida delas em 2019 de uma forma muito melhor do que vem agora. Teve a maior inflação dos últimos 40 anos, foi 9%, e os juros mais altos dos últimos 20 anos chegou a 5,5%, agora está em 5%. Para um país que em 2020 tinha juros de 0,25, Kelly. Então, o americano médio não está acostumado com isso. As pessoas pensam muito em comprar os alimentos para as famílias, em conseguir ter alguma qualidade de vida, não precisar de mais de um emprego para sobreviver, porque muitas pessoas estão trabalhando em 2, 3 empregos nesse momento. Nem tudo isso é responsabilidade do Biden, é claro. Teve a Covid, a pandemia, teve a guerra entre Rússia e Ucrânia ali no meio. Mas o governo Biden é o governo que está no poder e as pessoas querem uma mudança. E essa mudança, nesse momento, é representada pelo Trump. A gente segue acompanhando e contando sempre com a sua análise, Vitélio. Muito obrigada, uma boa tarde para você e até a próxima. Sempre um prazer, até a próxima.